Amado Deus querido, muito obrigado. Já estamos aqui junto com a igreja da Missão Jesus Ensina. Todos os irmãos já estão aqui presentes para ouvir essa live maravilhosa que o Senhor nos deu hoje. O Senhor hoje nos deu uma palavra maravilhosa, como sempre nos dá todos os dias uma palavra maravilhosa. Uma palavra que vem do trono de Deus para mim e para você. Ele está me dizendo, falando aqui, desculpa, sobre a parábola do juiz iníquo. É maravilhosa essa palavra. Vamos ouvir? Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre mim e sobre você bênçãos sem medida, vitórias, saúde, libertação, cura, salvação, santificação, resgate em nome de Jesus. Que nós possamos ler a palavra de Deus, entender, compreender, praticar nas nossas vidas em nome de Jesus. Isso que é o mais importante. A palavra de Deus sobre a parábola do juiz iníquo, ele conta uma história de uma mulher que foi conversar com esse juiz. Vamos ler? E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. O dever de orar e nunca desfalecer. Ouviram? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, fazem-me justiça contra o meu adversário. Fazem-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, o juiz dizendo, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Vocês ouviram o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Deus faz. Ainda que tardio com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha essa pergunta, hein? Que pergunta, hein? Essa palavra é maravilhosa. Vamos conversar sobre ela. A palavra do nosso Deus está dizendo assim. Essa parábola, ela conta a história de uma viúva. E ele está dizendo aqui o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oração, ela é a base das nossas bênçãos, da nossa vitória, da nossa saúde, da nossa libertação, do nosso livramento. A oração é a base do nosso relacionamento com Deus. Ore. Ore porque no tempo e na vontade de Deus nós vamos receber as nossas bênçãos, as nossas vitórias, a cura, tudo que pedimos que está no altar do Senhor. Ele vai nos dar. Espere no Senhor, tenha fé no Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Então orar e nunca desfalecer, orar e nunca deixar de orar, orar e ser persistente na oração. Ore a Deus e Deus vai lhe abençoar. Quando você começa a orar, ele já está começando a lhe abençoar. Porque ele prepara cada um de nós para recebermos a bênção que estão pedindo para ele. Eu peço cura, mas eu preciso estar preparada para a cura. Eu vou ser curada para fazer a vontade de Deus ou para não fazer a vontade de Deus? Eu tenho que ser curada para fazer a vontade de Deus. Então ele está contando aqui, o autor, que havia em uma cidade uma viúva que ia ter com um juiz e pedia para o juiz que fizesse justiça contra os adversários dela, contra os problemas que ela tinha, né? Mas ele nunca fazia justiça. Ele disse que ele ia fazer justiça por ela, para que ela não mais importunasse ele. Porque todo o tempo ela estava lá. Ele disse, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune mais.
Ele ia fazer justiça para que ela não fosse mais lá perturbar ele. Mas o Senhor não diz isso para mim. Nós não perturbamos o Senhor. Quando oramos, nós arrependemos dos nossos pecados, nos santificamos para que o Senhor nos dê a bênção que nós estamos pedindo para Ele. E disse assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o justo juiz. O justo juiz disse que ele ia fazer justiça para não ser mais importunado. E Deus não fará justiça pelos seus escolhidos. Vocês acham que Deus, vocês oram, eu oro, Deus não vai fazer justiça por mim, por vocês? Sim, Ele vai fazer. Você está passando por adversidade. Ore, espere no Senhor. Ele está enviando estratégias para que você saia dessa adversidade. Não seja mais injustiçado pelos seus adversários. Ele está dizendo, como que não vou fazer justiça para os meus escolhidos, que clamam a mim? Eles clamam a mim, de dia e de noite. Nós devemos orar de dia e de noite ao nosso Pai. E Ele vem e nos abençoa. Ele está dizendo, será que quando Jesus voltar à vinda do Senhor, o Filho do Homem vai achar fé na terra? Será que quando Jesus voltar, nós vamos ter fé em Jesus Cristo? Se você tem fé hoje, tem que perseverar na fé. E as bênçãos já estão chegando em nome de Jesus. O dever de orar sempre, sempre. Jesus, ele sempre levava seus seguidores a reconhecer a necessidade de estarem continuamente em oração. Ele nos ensinou isso, Jesus. Constantemente ele estava em oração. Ele acabava de fazer uma missão, ele ia para o monte orar. Ele acabava de fazer uma cura, ele orava. Quando ele ia curar, ele levantava os braços a Deus, aos céus, e orava ao Pai, para receber poder, autoridade, mais e mais do Pai. E o Pai curar aquela pessoa por Jesus Cristo. Que Jesus é Deus. Nós devemos buscar em Jesus, em Deus, esse poder. E Ele vem e cura. Nós temos poder e autoridade, porque Deus derrama sobre nós quando nós somos transformados, nos arrependemos do nosso pecado, batizamos na água, recebemos o Espírito Santo, recebemos o poder do Altíssimo. Mas todas as vezes, nós temos que nos arrepender do nosso pecado, orar ao Pai, para que possamos fazer uma missão. Ele diz assim, que continuamente Jesus estava em oração para que se cumprisse a vontade de Deus. Você ora, pede uma bênção, mas Senhor, que seja feito na tua vontade, não na minha. Que a tua vontade prevaleça na minha vida, na vida da pessoa que você estiver orando. Hoje eu estava orando por um amado muito querido, um irmão do coração meu. Ele baixou ao hospital, está passando mal. E nós oramos, Senhor, faz a tua vontade na vida do meu irmão do coração. É a vontade de Deus que prevalece, não é a minha. A minha vontade é que as pessoas sejam todas curadas, libertas, livres, salvas, santificadas, resgatadas. Mas tem que estar na vontade de Deus, é que prevalece. Ele diz assim, esta parábola da viúva que perseverava em oração, aprendemos que o cristão deve perseverar em oração em todo o tempo, até a volta do Senhor Jesus, até o dia do Senhor em nossas vidas. Nesta vida temos um adversário, um inimigo, opositor das nossas almas. A oração nos protege do maligno, nos protege das adversidades, nos protege da doença, de todo tipo de problemática. Nós temos que estar no altar do Senhor. A oração, ela deve ser perseverante. Nós devemos fazer uma oração perseverante, orar a Deus, Pai, que é considerada como fé. Você ora de manhã, tarde e de noite, você tem fé em Jesus Cristo. Vamos ler aqui sobre Romanos capítulo 12, 12. Romanos, já estamos achando. Romanos capítulo 12, 12. 12, 12. Estamos achando em nome de Jesus Cristo? 12, 12. Diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Romanos 12, 12. Então, você está passando por adversidade, persevere na oração. O Senhor já está resolvendo. Amém? Ele diz assim, Mateus 6, 13. Já estamos chegando em Mateus 6, 13? Só um minuto, por favor. Já estamos chegando em Mateus 6, 13. 6, 13. Estamos chegamos no 6.
Agora o 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. É o Pai Nosso, é uma parte do Pai Nosso. Amém? Nós temos que estar orando, orar, perseverar, em nome de Jesus. Ele diz assim ainda, oração. Nós temos que ver a oração por causa dos prazeres que tem esse mundo, para nós termos afastado desses prazeres mundanos e vivemos no altar do Senhor. Amém? Nós vamos ver Mateus 13. Vamos ler esse último versículo aqui. 13. Mateus 13. Estamos chegando. 13, 22. É 22, tá, meus amores? 13:22. Diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufocaram a palavra e fica infrutífera. Então, cuidado. Esse aqui é da parábola do semeador. A palavra tem que estar viva em você, tem que estar dentro do seu coração. Não deixe a palavra morrer. Viva, vigiando, orando, dentro da palavra, buscando a praticar na sua vida. Em nome de Jesus. Seja abençoado, seja vitorioso, renovado, fortalecido, vivificado. Na mente, no coração, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Em nome de Jesus. Vive em oração, fé em Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto. A graça, a paz, a misericórdia estejam presentes sobre você, sobre mim e sobre todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém.